A seguir, diversidade. Conteúdo livre para todos os públicos. Apresentadores Roberto Rios e Suelen Gonçalves. Eles estão sentados em cadeiras de rodas lado a lado. Ícones acinzentados. Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Suelen Gonçalves, jovem de pele branca e cabelos cacheados. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Diversidade. E aqui o que nós mais amamos fazer é apresentar para você Usa blusa azul. Pessoas e projetos que têm lutado por uma sociedade mais inclusiva. Calças E bege. no programa de hoje a gente vai conhecer a mente brilhante por trás de um projeto que tem revolucionado a vida de crianças e jovens através da dança. Não é isso, Roberto? Roberto Rios. E quem vai apresentá-la sou eu. Muito prazer em recebê-la, Mônica Tarragó, Prazer, fundadora e diretora do Balé Paraisópolis. E como nós somos bastante curiosos, a gente já vai na primeira pergunta, né? Como é que você conheceu o balé e como é que ele virou um projeto? Mônica Tarragó, mulher branca. Olha, eu conheci o balé aos 4 anos de idade. Então, De cabelos pretos e compridos. consegui Amarrados em rabo de me cavalo. tornar uma bailarina, mas sempre gostei muito de ministrar aulas. Ela segura o microfone próximo à boca. E devagar isso foi crescendo, né? E eu sempre trabalhando na área particular. Usa blusa e calças pretas. E aí, como eu conheci, como eu cheguei no Balé Paraisópolis, essa é a pergunta? Sim. Como que eu cheguei? Você fundou o balé, né? O balé, em 2010, eu comecei a escrever os projetos, enviar para as leis de incentivo. Em 2012, eu consegui dar o start na comunidade de Paraisópolis. O cenário é o Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo. Um sonho, né? Porque escrever e sonhar e, O salão é amplo. né, saber que ali tinha pelo menos 110 mil pessoas, né, aguardando essa oportunidade. Desculpa entrar um pouquinho mais profundamente nessa pergunta, mas quando você fala em fundar alguma coisa, você não vai sozinha, você vai com a ideia, mas você precisa de parceiros. Você teve ajuda logo no começo? Teve outros bailarinos? Não, eu tive... Bom, primeiro, a maior ajuda, eu fui procurar o líder comunitário, o Gilson Rodrigues. Com paredes revestidas de madeira. Então, ali, ele me ensinou os caminhos, né? Como nós deveríamos fazer, qual seria o melhor local para implantar o projeto, que tivesse um acesso bom para as crianças, porque elas vêm E cadeiras a em pé. couro bege. Então, esse foi um super parceiro ali no começo, meu marido sempre do meu lado. Ao fundo, hasteadas bandeiras do país, estado e cidade. E ali eu comecei sozinha na sala. No ano seguinte, que ali eu já tive mais um professor, e aí eu tive o Jorge, meu filho também, que entrou como produtor. E assim eu consegui várias mãos, e hoje eu tenho assim milhares de mãos que me ajudam em todos os sentidos, não só no corpo docente, no operacional, mas pessoas que me ajudam mesmo, né? Filho Diariamente. bom, aparece um monte de pai, né? Mônica, a gente sabe que existem dois grandes estereótipos aqui no nosso país, né? Que é o país do futebol Isso. e também que só as pessoas mais elitizadas têm acesso à cultura, né? Então, como foi quebrar isso para trazer o balé justamente para Paraisópolis, para a comunidade? Nas paredes, quadros de figuras históricas. Bom, eu vejo que essa cultura, quando nasce o menino, tem a chuteira na maternidade. Quando nasce a menina, tem a sapatilha na porta, então você já identifica, né? Que é o sonho da família. Então, é realmente uma arte muito elitizada e é o dia a dia que você tem que ter coragem para, primeiro, trabalhar com arte e cultura, que isso você mostre para as pessoas que é uma carreira tão digna quanto qualquer outra e, enfim, inserir os meninos e as pessoas com deficiência e, enfim, são barreiras, você tem que quebrar todos os dias e fazer com amor, que aí dá certo. Os apresentadores seguram fichas de papel nas mãos. A seleção das pessoas para entrar no balé, como que é feita? Bom, eu tenho hoje aproximadamente 2.000 crianças na fila. Nossa. É um sonho. Nesses 10 anos, eles foram entendendo o que era a dança. Em um palco, crianças se apresentam. Os alunos foram ganhando as premiações, enfim, foram a Nova York. Então, Menina em cadeira de rodas. foram entregando um bom trabalho para a comunidade. É conduzida por um colega. Eu tenho 2.000 crianças hoje
na fila, No Salão Nobre. que normalmente eu faço esse exame de seleção no começo do ano, quando inicia o ano letivo nas escolas. E ali eles passam aproximadamente 2 horas conosco nessa primeira etapa e, infelizmente, nós temos que fazer a primeira seleção. Então, eu tenho professores, mestre em dança, fisioterapeutas, enfim, psicólogos. Nós temos uma roda ali de amigos e de pessoas que trabalham comigo no Balé Paraisópolis. E passamos ali 2 horas para fazer essa primeira seleção. Depois eles passam conosco 2 semanas para a última avaliação. E para saber também se a criança realmente quer. Porque às vezes quem quer muito é a mãe. É engraçado, né? Ou a avó, assim, que sonhou e não conseguiu. Então aí nós temos mais 2 semanas com as crianças lá em sala de aula. Nessas 2.000 pessoas que estão na fila, hoje quantas estão dentro já participando do balé? Eu tenho 200 crianças hoje que fazem parte do balé. 200 fazendo parte, 2.000 em fila de espera. 2.000 em fila de espera. Qual é a porcentagem de pessoas com deficiência nesse processo todo, nesse número todo? Então, como desde o início a ideia era para todos, na minha primeiro exame de seleção eu já tinha uma criança com deficiência. Primeiro dia, primeiro exame de seleção. Mônica sorridente suspira. E para todos, não só com deficiência, mas para todos. O balé, a dança é para todos, é para o mundo todo, enfim. Ela gesticula. Aí assim, eu não sou médica, eu não consigo identificar algumas deficiências, enfim. Mas normalmente cada turma tem 25 alunos. Ali, a pessoa que tem uma deficiência mais leve, ela já está inserida. No primeiro dia de aula, ela já está inserida. As crianças que têm uma deficiência que necessitam um pouco mais de acompanhamento, então ali eu tenho um professor, não só de balé, mas formado em educação física, e tenho um instituto de fisioterapia que me ajuda, então, a fazer esse trabalho com eles diário, assim, né? Tá. É espetacular. E essa turma, só para dar um adendo, muitos alunos do Balé Paraisópolis fazem questão de fazer aula junto com eles. Então, a turma é cheia. Que bom. É bárbaro. Ô, Sueli, você me perdoa, que eu sou muito curioso, então eu não paro de questionar a Mônica. Essa pergunta que eu te fiz, ela tem um pouquinho mais de curiosidade dentro dela. Por exemplo, quando você vai fazer um aluno passar de ano, ele tem que tirar nota média em história, geografia, português, matemática. Eu acredito que a avaliação para entrar no balé também tem algumas peculiaridades que você precisa levar em conta em termos de nota. Ou seja, ele tem aptidão para o balé, ele tem força física para o balé, porque o balé exige muito, ou ele tem vontade de ser bailarino, né? Ele é o objetivo de vida dele, a família apoia, tudo isso daí vai sendo colocado em notas que na somatória você vai dar uma média final. Exato. E falar, esse fica e aquele não fica. Exato. Tá? Como é que é feito esse peso? São os critérios de avaliação, né? Nós temos que levar tudo isso em consideração, não só o biotipo, enfim. São muitas questões de coordenação motora e flexibilidade, enfim, que são levadas em conta. Mas o que eu mais aprecio é a vontade que a pessoa tem. Ela tem que querer para ser feliz, entendeu? Então, isso no dia a dia nós vamos descobrindo ali com eles, né? Criança é fenomenal, né? Eles são muito autênticos, né? Só falam a verdade, né? Eles falam com o corpo. Energia pura. Energia pura. E acredito que também tudo muito em pé de igualdade, né? Porque a gente tem a sensação, a sociedade tem a sensação de que tem que pegar mais leve um pouco com a pessoa que tem algum tipo de deficiência. Claro que existem alguns critérios ali, alguns limites, mas assim, tem que ser uma avaliação justa até para a pessoa se sentir pertencente, né? Não. Por exemplo, eu tenho alunos com pequenas deficiências que, se eles não chegarem e não me abraçarem e ficarem ali pelo menos 5 minutos comigo no meu local, se eu estiver ali na minha mesa,
E na hora de ir embora, a mesma coisa. Se eles não sentarem e ficarem no meu colo, e eu preciso falar com você, eu preciso te contar o que eu aprendi. Então, óbvio que você tem um pouco mais de atenção, né? Sim. E temos o Luizinho, ele tem autismo, ele tem 8 anos. Ele chega no balé e ele já dá aula, assim, ele entra, ele dá aula para as meninas, ele coloca elas em ordem. É uma delícia trabalhar com ele. Falando um pouquinho sobre faixa etária, né? Você falou que o Luizinho tem 8. Com qual idade é interessante já inserir essa criança, né, nesse mundo, começar a trabalhar? Olha, depois de muitas pessoas da dança, pessoas, inclusive ortopedista, nós chegamos à conclusão que a idade ideal para iniciar os estudos, 8 anos de idade, já alfabetizada, né? E ali ela permanece até 17 anos conosco, nessa formação. Depois ela passa para o grupo jovem, que é ali 1 ano de amador, né? O grupo amador. E aí passa para a CIA Balé Paraisópolis, que nós estamos iniciando agora uma CIA semiprofissional, né? Estamos sonhando e já temos ali 16 bailarinos. Ô, Mônica, professora, mãe, psicóloga de 200 alunos, mais 2.000 em espera, certo? O negócio ficou grande. Ficou. Né? Como é que você se mantém? Bom, nós trabalhamos desde o início com leis de incentivo, então com todas as leis que existem no Brasil, e temos doação direta na Associação Balé Paraisópolis, ou pessoa física ou jurídica. E é isso, e eu peço 24 horas, como fiz na pandemia, que eu precisava pelo meio... Na pandemia entregamos quase 2.000 toneladas de alimento para todas as famílias do balé, enfim. Eu sou a pessoa que peço todos os dias, a todo momento. Agora, por exemplo, como nós lançamos o 3º andar, que aí eu já tenho agora para o ano que vem, então, a possibilidade de colocar mais 150 crianças. Então, eu vou para 350. Só que agora eu preciso do elevador para os meus cadeirantes. Então, é um mar sem fim, assim. A hora que você consegue o 3º, você coloca mais 150. A hora que você coloca 150, aí já você necessita. E vão surgindo novas necessidades, né? É isso. Agora nós terminamos o banheiro, finalmente, para pessoas com deficiência. Ficou bárbaro. E vamos, então, fazer todo o projeto de acessibilidade no Balé Paraisópolis. E eu não paro de sonhar, né? Temos a bolsa de estudo de inglês para metade dos alunos, agora já estou pedindo para outra metade. Então, é um processo, assim, sonhar. Mônica, a gente ainda tem muito que explorar sobre o Balé Paraisópolis, estou sabendo de uma nova turma aí que abriu, enfim, não vou dar spoilers, mas a gente vai fazer uma pausa rapidinha e a gente já volta para falar mais um pouquinho com a Mônica. Ícones acinzentados, Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander, sobre fundo branco, diversidade com C, e representado por um boneco em cadeira de rodas. Roberto Rios. Você sabia que pode interagir com o nosso programa? Fazer perguntas, mandar sugestões, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e entrar em contato conosco. Nós estamos te esperando. Diversidade, toda sexta-feira às 13 horas. Voltamos a apresentar Ícones acinzentados, Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander, sobre fundo branco, diversidade com C, e representado por um boneco em cadeira de rodas. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje falando sobre inclusão social através do balé. E para conversar com a gente está aqui hoje com a diretora e fundadora do Balé Paraisópolis, a Mônica Tarragó. Mônica, a gente quer saber agora, eu deixei um suspense antes do intervalo, a gente quer saber agora sobre essa nova turma que abriu de alunos com deficiência. Então, foi o nosso grande sonho, né? Eu precisava, enfim, fazer essa nova etapa, estudamos e fomos entendendo que, assim, era abrir os braços para recebê-los. E agora estamos com 3 alunos nessa turma. Para o ano que vem eu já tenho a pedida de mais 10. Não sei se eu vou conseguir inseri-los todos, os 10.
Mas é o sonho, né? Foi bárbaro. Eles ensinam muito, mas muito pra gente. E como eu te falei, todos os alunos fazem questão de fazer aula junto com eles, né? É muito legal. Então virou uma turmona feliz, assim. É muito bom. O resultado é fantástico. E funciona até como uma espécie de fisioterapia, né? Eu acredito que são desenvolvidas ali muitas habilidades novas, muito autoconhecimento, né, para esse público. Musicalidade, ritmo, coordenação motora, alongamento. Então, muitos assuntos são tratados ali naquela aula. E é isso, eles aprendem muito, mas nós aprendemos muito mais com eles. Bom, você conhecia bastante de balé, de dança, mas de pessoa com deficiência, nem tanto. Nem tanto. E aí, para fazer essa interação, porque essa interação ela vem assim como uma curiosidade extra, pelo seguinte, a pessoa que conhece a pessoa com deficiência, ou seja, um fisioterapeuta, um fisiatra, ou a pessoa que tem pessoas com deficiência em casa, já sabe mais ou menos a dinâmica daquela pessoa. Exato. Mas você vai lidar com um grupo, né, Exato. do qual você não conhecia características de cada um deles. Exato. E aí, sofre um processo de aprendizado longo, você teve Longo. que estudar, você teve que Longo, conversar, nossa. teve que aprender com eles. Com eles Porque e com a parte engraçado, médica. Mônica, desculpa, engraçado é o seguinte, muitas pessoas tentam chegar na pessoa com deficiência e falar assim, é assim, é assim, é assim, né? Ela não para escutar a pessoa com deficiência e falar, não é assim, Exato. é do jeito que eu sei, do jeito que eu posso. Exato. Né? Então você parou para escutar, aprendeu com eles? Muito, muito. Nós temos o Instituto Vita, que é nosso parceiro lá no balé, com todos os alunos, com fisioterapia. E fora isso, a parte médica, todo médico que eu conheço, eu sempre tenho uma pergunta nova. Porque é muito individual. Por exemplo, a Aninha, nós não podemos tirá-la da cadeira. Ela tem uma válvula, enfim, tem que saber tirar a Aninha da cadeira para poder trabalhar com ela. Então, a Aninha, durante as aulas, ela permanece na cadeira. O Luizinho já não para. Ele empurra a cadeira, ele sobe na Aninha, ele passa por debaixo da cadeira. Enfim, ele vira a cambalhota e não para. E também para saber o nível de cada criança, por exemplo, se ele poderia virar cambalhota, se ele pode... tem uma série de fatores que você precisa aprender, trabalhar individual, o que cada pessoa com deficiência pode fazer e qual é o limite, né? Esse processo que eu estou falando, ele vem muito a calhar dentro da escola inclusiva. As pessoas têm mania de chegar e falar assim, não, você passa se você tiver média acima de 6, acima de 7, né? Então tem aquela bendita classificação de 0 a 10 que, assim, coloca um carimbo no aluno para dizer você vai passar ou não vai passar, independente se ele aprendeu ou não. Ele decorou para a prova, ele passa e ele não sabe nada. Né? O processo de aprendizado da escola inclusiva, os professores falam assim, qual é o ganho que ele teve? Né? E no balé, eu acredito que seja a mesma coisa. A mesma eu não coisa. entendo de balé, mas vamos colocar assim, um movimento de mão é uma dança. Mas Um movimento de rosto é uma dança. Exato. Né? Um jogo na cadeira de roda é uma dança. Exato. Então, como é que você faz para mostrar isso para o seu público e falar assim, olha, ele está dançando? Bom, primeiro que eles estão sempre conosco em todas as apresentações. Eles dançam de verdade conosco. Fotos dos alunos em palco. E é isso, é muito normal, gente. Não tem mais nenhuma dificuldade, nós estamos aprendendo a trabalhar individual com cada um deles, como nós trabalhamos com todos os alunos do balé. Balé não tem uma prova no final do ano. Balé, Paraisópolis, a criança é avaliada por aula, por todos os professores, pela direção. Nós somos totalmente contra essa avaliação, né, essa prova, enfim, não existe isso, né? Inclusive as crianças trocam de sala, enfim, no começo do ano, no meio do ano, no final do ano, você vê que a criança avançou, você vai, então, fazendo a troca de salas, e isso é muito normal, e é isso, com todos os alunos.
E eu acredito que isso traga também muita qualidade de vida para esses alunos, porque falando um pouco até sobre essa questão da educação, dentro das escolas, por exemplo, existe muito uma forma, né, que avalia, dentro das disciplinas apresentadas na escola, a capacidade de um aluno. E aí ele chega ali numa aula de dança, que não tem nada a ver com o que é aprendido na escola, e ele vê que ele não é aquilo que a escola está dizendo que ele é, né? Ele está inserido, né? E fica muito... No palco, crianças muito fácil, dançam. né? Para eles, para o balé, gente, nós estamos aprendendo tanto, mas tanto com eles. E eles formando amigos, né? Então, temos a Luna, o Luizinho e a Aninha. No Salão Nobre. Eles são amigos e eles levam todas as crianças junto com eles para fazer outras atividades. Está sendo uma super experiência, viu? E é um recado que a gente gostaria de dar para os amigos de casa que estão nos assistindo. Em 10 anos de Rede Câmara, eu ouvi tantas pessoas falarem assim, olha, toda vez que eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, eu aprendi muito. Aprendi muito porque eles têm muito a ensinar. Então, um recado a você que tem uma pessoa com deficiência em casa, a você que está entrando nesse mundo, tenha assim a boa vontade, porque você vai aprender muito com as pessoas com deficiência. Elas têm muito a oferecer, um jeito diferente de fazer, um jeito diferente de falar, um tempo diferente. Isso tudo traz conhecimento para nós. É isso que eu sempre falo. Uma pessoa na sua frente é a oportunidade única de aprendizado. Aproveite. Mônica, voltando lá, quais as modalidades de balé que você tem? Nós temos o balé clássico, nós temos o balé contemporâneo, nós temos o funk, não entra, né? Não entra. Ou entra, dependendo da coreografia, entrou agora. Nós falamos sobre 9 vidas, para não te esquecer, ela termina com funk. Entra, dependendo do trabalho. Bom, a ideia, nós temos 9 anos de formação com balé clássico. A partir do 4º ano, elas iniciam contemporâneo, iniciam pilates, yoga e já a partir do 2º ano elas já iniciam história da dança e teoria da dança. Nós temos o Henrique Rochelle, é o nosso professor na parte teórica, e depois eu tenho 6 professores que cuidam cada um da sua cadeira, né, assim que a gente chama. Balé clássico, contemporâneo. Contemporâneo temos 2 professores que trabalham em outra linha. E, enfim, estamos procurando de novo um professor para assumir Martha Graham, que é uma técnica que eu aprecio muito. E a ideia é, enfim, se eu tivesse um espaço maior, que elas fizessem teatro, fizessem música, fizessem... Gente, o balé, agora cheguei no 3º andar. Se deixar, eu construo mais 20, porque precisa ter teatro, precisa ter sapateado, você precisa estudar, você precisa ocupar o tempo da criança e para que ela tenha uma formação plena, porque mesmo que você não queira, você fez a formação no balé, mas você não quer dar continuidade, você pode fazer audiovisual, figurinos. Nós temos um grande parceiro que é o João Nacal, ele tem um pequeno ateliê no 2º andar, onde ele já ensina alguns alunos a pôr a mão tanto no corte, quanto na costura, e quanto na parte criativa. E mesmo que você não queira ser bailarino, que você tenha uma profissão, que você seja... Nós temos a Vitorinha agora trabalhando com audiovisual, ela já está se formando, arrumamos uma madrinha, a Marina está pagando a formação da Vitória no audiovisual, fotografia, cenário. Então, mesmo que você não queira ser um bailarino, que você seja um bom profissional na área que você tiver amor por ela, né? Agora, o Balé Paraisópolis, ele está atingindo aí o marco dos 10 anos, 10 anos, né? E com isso, surgiu aí a estreia de um novo espetáculo. E eu queria que você, se puder, claro, desse um gostinho, um spoilerzinho do que a gente vê. Claro, já aproveitando para convidar todos para irem assistir. Olha, foi um ano de muita comemoração, ficamos super emocionados, né? Imagina, chegar a 10 anos. E aí tivemos o lançamento do 3º andar, que é uma sala fenomenal, com uma cozinha, um banheiro com chuveiro. Gente, nós não tínhamos chuveiro no balé. E depois o 4º andar, uma pequena laje, que estamos fazendo então uma horta, começar a falar de sustentabilidade.
de reciclagem, começar a ter outros assuntos com os alunos. E no meio do caminho, então nós começamos a estrear algumas peças. No meio do ano estreamos Paquita, que é uma obra clássica, no Sesc Santo Amaro. Depois estreamos Bando, que é uma obra contemporânea, no Teatro B32. E agora, para o final do ano, nós vamos estrear a Véspera, que é um neoclássico. E junto a tudo isso, estamos escrevendo livro, vamos entregar um doc dos 10 anos. Então, tem vários eventos e vários sonhos para acontecer e para que a gente consiga contar esses 10 anos. Fizemos a exposição fotográfica agora, ela ficou no saguão, no foyer do B32, do teatro, e vamos levar agora para outro lugar, então também uma exposição com 32 fotos contando os 10 anos do balé. É muita história. O balé, ele escreve um livro por dia, se você deixar a nossa garotada, gente. Ô, Mônica, rapidinho para a gente encerrar. Você falou de doações, né? Que você também gosta bastante de pedir e deve. Eu certo? preciso. Existe alguma forma das pessoas fazerem doação pelo Pix, pelo banco, pelas redes sociais, ou leva uma cesta básica lá no seu endereço, oferece mão de obra como voluntariado? O que é que você aceita? Tudo? Tudo. Olha, eu tenho a Associação Balé Paraisópolis, agora nós estamos criando uma forma como faria essa doação via Pix. Eu acho que no nosso site já tem alguma forma ali, mas eu posso depois, agora no momento eu não vou conseguir, porque realmente essa não é minha área. Mas nós temos a Associação Balé Paraisópolis, eu vou deixar tanto o telefone quanto as nossas redes sociais, e depois nós podemos entender melhor como seria feito isso. Mas nós temos a associação, e ali não é difícil fazer doação. E se a pessoa quiser conhecer o balé, é só entrar em contato conosco, nós temos as visitas monitoradas e nós precisamos de ajuda em todos os sentidos. Se a pessoa quer doar cesta básica, ou em valores, ou enfim, nós precisamos de ajuda. Professora, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a você, Mônica Tarragó, fundadora, diretora do Balé Paraisópolis. Eu que agradeço, foi um prazer, viu, gente? Muito obrigada. Todo nosso. Eu agradeço a você de casa que nos acompanhou. Não esqueça de nos acompanhar nas nossas mídias sociais. Nós paramos por aqui, mas continuamos no digital, então se inscreva no canal do YouTube da Câmara Municipal de São Paulo, nos siga nas redes sociais e nós nos vemos no próximo programa. Até a próxima. Até a próxima. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. YouTube Câmara São Paulo. Créditos selecionados. Coordenação Flávio Munhoz. Chefia de produção Juliana Quintela. Editores-chefe Cacá Amadei e Geldean Alves Silveira. Coordenação de conteúdo Fernanda Lucena da Silva, Gabriel do Couto Xavier. Supervisão de operações André Luiz da Costa, Renata Capitanovas. Apresentadores Suelen Gonçalves e Roberto Rios. Audiodescrição Márcia Martins.